Então, eu vou passar a palavra aqui para a nossa irmã Marisa, que vai fazer o estudo por nós. Bom dia a todos. Muita paz, muita alegria. Eu estava falando com eles, eu acho que tem mais, sei lá, uns 2 ou 3 anos que eu venho para casa. A gente, nos estudos, né? Na família principalmente. E aí a gente fica mais quietinha no nosso canto, né? Saudade minha. Mas fazendo o que a gente tem que fazer, porque dar continuidade é a nossa maior missão, maternidade. Em primeiro lugar, eu falo daquilo que me pertence, né? E é claro, tendo responsabilidade com a própria vida e compromisso com os outros. Recentemente eu estive em uma casa espírita fazendo estudo para adolescentes. E aí são tantas dúvidas que a princípio parece assim, até primitivo, sabe? E aí a gente entende uma coisa: a humanidade, ela vai crescendo do ponto de vista cronológico e continua criança. As nossas carências continuam as mesmas, gente. E a maior delas é o afeto. A maior delas é o afeto. Por mais que a gente estude, por mais que a gente cresça em conceitos, por mais que a gente tenha e por mais que a gente seja alguém, na realização de tudo que a gente espera, ainda assim, a nossa maior carência ainda é o amor. E o dia que a gente realmente se dispor a trazer essa realização, trazendo a aplicabilidade do amor, na dinâmica das nossas vidas, na simplicidade que ele pede, o sofrimento vai ser menor. Ou então, a gente vai estar, de fato, chegando no ponto do mundo regenerado e feliz. A gente entende que, nos últimos tempos, as pessoas têm falado muito da juventude nem. Vocês conhecem essa fala aí? Não quer nem saber estudar, nem trabalhar. Eu colocaria um monte de outros nem por aí, sabe? Mas esse é que é o nosso problema. A gente sabe muito rotular comportamento, mas não sabe guiar para que tenha novos comportamentos. Rotular. Olha isso. É muito comum as pessoas falarem que a adolescência é sinônimo de aborrecência. Eu acho isso altamente desrespeitoso, para começo de conversa. E eu estou sendo honesta e sincera na minha fala. Eu me programei para ter 5 filhos na vida e tenho 2, Átila e Arthur. Hoje, já bem direcionados na vida, eu lembro que quando eu vinha fazer palestras aqui, quando eles tinham 4, 5 anos, alguém vai, o pessoal que é meus amigos, né, lembra das falas que eu trazia dos meus filhos. Hoje o mais velho já vai fazer 21 e o mais novo 17. E aí eu perguntei para eles essa semana, quando eu tomei a decisão de mudar o rumo da minha vida no que diz respeito a emprego, né? E aí eu fui e perguntei para eles assim: qual é o maior orgulho que vocês têm com relação a mim? Aí o mais velho virou para mim e falou assim: o quanto você auxilia na modificação da vida das pessoas. Eu falei: esse cara está fazendo psicologia, não é à toa não. Ele sabe usar as palavras, a argumentação dele é incrível. Aí eu falei: fale mais sobre isso. Mãêutica, socrática, maternal não muda, né? Aí ele falou: mãe, uma das coisas que eu mais tenho orgulho na vida, além de ser, né, seu filho, quando ele falou isso para mim, é eu estudar perto, junto com pessoas que você deu aula, e as pessoas viraram e falaram assim: nossa, sua mãe, eu vou te falar, viu? Na realidade nem falou isso. No dia ele falou assim: sabe aquela mulher que está dando aula lá no pátio?
Aí ele ficou olhando, falou, o que será que vai falar dela, né? Porque ele falou que já se armou, olha isso, como é que filho é. Jovem, adolescente, cheio, né? Daqueles orgulhos. Aí virou e falou assim, nossa, meu sonho é ser aluno dela. Começou, né, a falar essas coisas. Ah, por quê? Ah, porque ela é assim, porque ela é assado, porque ela é muito... ela pega no pé do aluno para fazer os negócios, mas ao mesmo tempo ela chega, abraça e fala, vem cá, bebê. Eu falo desse jeito mesmo, né? Porque aula para bombeiros civis, para socorristas, você tem que ser muito incisivo. E aí eu soltava aqueles gritos assim no meio de 100 alunos, eles ficavam me procurando, né? Aí ele virou e falou assim, não queira ser filho dela. Aí o menino falou, você é filho? É. Mas ela é assim dentro de casa, tá? Pode ter certeza, ela é desse jeito mesmo. E aí o outro virou para mim, o Arthur de 17, falou assim, mãe, eu tenho orgulho da senhora porque a senhora é minha mãe e pronto. Ele foi simples na colocação. Aí eu tornei a falar, tem certeza que só isso você tem para falar? Ele falou assim, mãe, você me dá o que eu mais preciso, o amor. Olha isso. E ele começou a chorar. E os amigos dele estavam lá em casa, né? No momento assim de confraternização, porque acabou o ano. Aí os alunos me chamam de tia, outros me chamam de mãe, aí chega, abraça, beija e fala, olha, quisera eu poder ter esse momento com a minha mãe. Adolescentes, tinham 15 mais ou menos lá em casa. E eu assim, igual, literalmente, pintinho no lixo, achando que eu estava com 18 anos de idade também. Proximidade, é disso que eu estou querendo falar. É sobre isso. Lembra que eu falei que no início nós somos carentes de amor, de afeto, de presença. Então é muito fácil a gente jogar a responsabilidade no jovem dizendo que ele é chato, que ele é antipático, que ele é irresponsável, que ele é aborrecido, né? É muito fácil falar isso, porque a gente esquece que nós fomos adolescentes. Porque para chegar onde a gente está, houve um processo. E é por isso que eu falo que é desrespeitoso falar isso. Porque a gente esquece, enquanto adulto, maduro, que nós também tivemos a nossa fase de adolescência, onde causa extremo sofrimento para a criatura humana. E não sou eu que estou falando isso aqui, não. A doutrina dos Espíritos fala isso na questão 385 do Livro dos Espíritos. Quem já leu essa questão aqui? A seriedade que é essa fase na vida de um espírito encarnado aqui na Terra. E é na maioria das vezes nessa época em que há desvio comportamental, adoecimento emocional e mental, onde se instala, na maioria das vezes, profundo desequilíbrio em todas as áreas. Tá bom? Sem falar nas ideações de suicídio, de desistência da vida. Tá bom? No descrédito da potencialidade que o jovem tem. Ele não consegue se enxergar, se encaixar. Na maioria das vezes, quando ele simplesmente vira as costas para a sociedade, para a família e, para além disso, para ele mesmo. Essa é uma fase crucial. É como se ele estivesse no meiozinho da ponte. E ele tem que fazer uma escolha absurda. Ou ele cresce, ou ele cresce. Porque não tem como voltar atrás. Não tem como voltar na infância. E ser protegido, ser colocado na bolha do amor, onde a mãe sequer deixava ele dar um movimento, na hora que caísse, ai meu Deus do céu, caiu, machucou. E aí a psicologia, a pedagogia, né, a maternidade e a paternidade ficam encontrando meios
de sustentar essa criatura que está na fase transitória mais difícil da vida dele. Se nós estamos saindo de um mundo de provas e expiação, numa transição que causa profundo sofrimento para toda a face da terra, imagina para aquela criatura. E aí, eu prefiro ir lá no livro dos Espíritos e trazer para vocês isso que eu acabei de falar. O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente a sair da adolescência? É o que o espírito se modifica? Gente, olha como é que Kardec pergunta isso. É que o espírito se modifica? É a segunda pergunta que ele faz, seguida. A resposta da espiritualidade, para que os nossos corações tenham um pouquinho mais de paciência, que a nossa mente procure um pouco mais de equilíbrio e conhecimento acerca da evolução da humanidade, quando encarnada, considerando que o espírito ele é educado para ser e ter, impactando na próxima encarnação. Então não é só nessa. Tudo que nós fazemos por aqueles seres que estão aqui no processo educacional, ou tudo que nós absorvemos, que nós aprendemos, não é pura e simplesmente para essa encarnação. É para a próxima encarnação. Então a gente está plantando. Aumenta-se a responsabilidade quando a gente entende esse processo. Então, se eu estou educando uma criança, um ser que eu recebi, e aí lá na doutrina também fala da missão dos pais, dos educadores, que é a maior missão que existe, quando você assume ser pai e mãe ou um educador, a gente começa a assumir um comportamento diferenciado, onde eu não posso simplesmente falar que o meu filho está na aborrecência, porque parte dessa aborrecência me pertence, porque fui eu que eduquei. É meu resultado. Então assume essa responsabilidade. Quem errou foi você, não foi ele não, é? Desculpa. Estou sendo errado ao falar assim, gente? Vocês me perdoam. E a doutrina fala, se seu filho erra, onde quer que ele esteja, a responsabilidade é do processo de quem? De educação. Por que que a mãe de André Luiz não o abandonou? Enquanto ele estava, embora adulto, tendo feito as piores escolhas, entre aspas, no processo de descoberta que ele foi um suicida indireto, ela não o abandonou, mesmo ele sendo pai e já educador, já num processo onde ele é um adulto que responde por tudo, ela não o abandonou. No plano de sofrimento, ela ficou lá, ela visitava diariamente aquele espírito, embora ele não percebesse, por causa desse compromisso espiritual e de amor que a gente tem que ter com quem a gente traz para a nossa convivência. Porque não existe o acaso, o espírito não vai para a família errada. Deus não erra no endereço. Não erra, é compromisso. E às vezes é um compromisso que a gente chama até compulsório. É complicado falar isso, né? Compulsório. Você é obrigado a viver, a se situar nessa realidade com essa criatura que muitas das vezes você olha e fala assim, vontade de matar. Mas não pode, não deve. Porque é seu compromisso, é do cadinho do seu amor. E por que eu falei isso antes de responder conforme a doutrina nos orienta? É nessa hora que eu entendo que a velhice chegou mesmo, gente. Pois não. Se tiver dado um corrijo, mas eu acho um pouco pesado a gente falar que todos os erros que o filho tiver é porque o pai não ensinou direito. Porque a gente, eu por exemplo, como pai, tenho 2 filhos, e um é totalmente diferente do outro. Então tem muitas coisas que a gente tenta passar para os filhos, tenta ensinar, aparece que traz de outros, acho que até dentro da doutrina espírita, parece que traz de outras encarnações,
Tem coisa que é extremamente difícil. Então, pai, a gente também é cheio de defeito. Então, não é tudo que você tenta passar que o filho absorve. Tem coisa que você quer passar e ele não absorve. Quer fazer de um jeito, só se a gente, sei lá, entrar no curso de psicologia ou aprender muita coisa. Eu adoro. Qual é o seu nome? Jair. Jair. Também penso do mesmo jeito, Jair. Mas você está sendo contraditória. Eu desliguei esse negócio? Não, tá saindo o som, hein? Está sendo contraditória. Não. Vocês viram que eu fiz a introdução e agora eu vou lá responder a doutrina dos espíritos? É desse jeito, tá? Não preocupa, não. A ideia é essa mesmo. Inicialmente, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça quando a gente lê e estuda e fala assim, tu és responsável por esse espírito, porque você tem uma evolução moral e espiritual, e, portanto, você tem escopo para educar essa criança, que às vezes vem com uma inteligência absurda, mas moralmente falando, zero. E, na maioria das vezes, a responsabilidade nossa de vida passada. O senhor respondeu uma coisa, às vezes está registrado na vida passada a necessidade desse espírito vir, reencarnar numa condição complexa, onde um é diferente do outro, filho pródigo, lembra lá dos 2 irmãos? Olha! E aí, quando a gente fala de responsabilização do ato, eu não estou dizendo que eu vou anular o livre-arbítrio desse espírito. Não. Mas enquanto o livre-arbítrio dele me pertencer, a responsabilidade é minha. Deu para você entender ou não? Ah, Marisa, mas aí o que aconteceu? Ele fez escolhas muito severas na vida, muito embora eu tenha educado, falado para ele assim, olha, não vá por esse caminho. O Senhor Deus também nos educa desse jeito, sim ou não? Não escolha mentir, não escolha desejar a mulher do próximo, não escolha matar, não escolha roubar. Não é isso, gente? Vamos lembrar lá, inicialmente, dos 10 mandamentos que a humanidade, no caos, foi lançado para nos educar. Para nos colocar onde? No endireitamento, falar assim, é assim que você tem que caminhar. Opa, eu estou falando de lei, educação, imposição, entre aspas, né? E aí a gente vai lembrar o que é o ideal. Impor ou educar? O que vocês acham? Que é diferente. Educar. Mas às vezes a gente impõe limites nos nossos filhos. Aí o pessoal fala, né, que tem uma linha aí de educação, que fala de educação positiva, que fala isso? Esse é o nome, né? Eu não sou da pedagogia, não. Tá? Eu sou da área de educação da enfermagem. Então, eu sou do tipo que quando a pessoa está mexendo lá no soro, meta a mão, tira a mão daí. Você não conhece? Mentira, eu não sou assim não. Gente, eu prefiro ficar andando assim, isso é um problema, porque eu acho que eu interajo melhor. E aí eu vejo, né, as carinhas. Então, voltando ao nosso raciocínio, o Senhor Deus, Ele nos liberta, manda para a terra, né, a nossa morada. Manda a humanidade para lá. Aí, com isso, ele manda um irmão protetor e professor de almas. Precisou impor leis para direcionar essa criatura e falar assim com ela, não faça isso, assim não é legal, o ideal é isso. Não é isso, gente? A gente conversa, não coloca a mãozinha aqui, não faz isso, não pode fazer assim, não pode fazer assado. Aí você tenta cercear a criatura o tempo inteiro. É filho? Não tenho dúvida de que até hoje ela pega no seu pé para algumas coisas. Porque filho pode ter 60 anos, mas continua sendo filho. Olha isso. Resultado. E manda, se precisar pegar um cabo de vassoura. É sério, sinto falta da minha mãe nesse sentido. Senta que eu vou... Não, eu converso, mas depois eu conto um caso para vocês que eu fiz lá em casa na adolescência dos meninos. Uma loucura. Até hoje eles lembram disso, no início da adolescência. Aí, muito bem, vamos lá. Só que a criatura escolhe caminhos diferentes. Deus abandona a criatura por conta disso? Ele tira a responsabilidade dele por conta disso? Não, ele vai trabalhar muito mais. Porque ele fala assim, ô gente, desce aí uma galera de espírito para ajudar a Marisa, porque ela não está bem não, ela está fazendo besteira. Vamos fazer alguma coisa para poder desvirtuar essa menina desse caminho e colocar no outro. Então ele arruma o quê? Ferramentas.
Mas Ele dá muito mais condição afetiva e amorosa para aquela criatura em função da responsabilidade que Ele tem sobre mim. Entendeu o papel do pai e da mãe? É igualzinho de Deus para com a humanidade. Não tem como. E Ele é responsável por nós, porque Ele nos criou. Jesus Cristo é responsável por nós, porque Ele é o evangelho de amor. E aí Ele chega, embora tenha imposto uma lei, Ele traz o que para a lei? Vamos lembrar disso? Amor. Amor. E Ele continua responsável. Olha a seriedade. Ele vira e fala assim: nenhuma ovelha ficará perdida. Nenhum filho ficará perdido, porque eu sou responsável por esse processo. Eu não respondo pelas escolhas dele diretamente. Mas uma vez ele caindo, eu tenho que estar lá, dando amparo. Entendeu qual que é a dinâmica ou não? Então assim, mas eu tenho um filho que ele matou. Não, peraí. Ele executou, ele teve essa atitude infeliz. Eu não ensinei ele a fazer isso, a interromper a vida de ninguém. Eu eduquei ele com profundo amor. Aonde foi que eu errei? É uma frase que não cabe para quem tem certeza absoluta do seu papel e da sua missão no processo educacional. Porque a gente entende que no momento que aquela criatura faz uma escolha, o máximo que eu posso fazer é continuar visitando. Porque eu falo isso com meus filhos: eu não ensino vocês a serem errados na vida. E se um dia vocês caírem dentro da cadeia, eu vou lá visitar em nome de Jesus. Eu vou levar evangelho toda semana. Mas tirar vocês de lá eu não vou. Porque vocês cultivaram isso. É duro. É complicado falar isso. Não é? Dói, não dói? Não, mas tem que tirar. Eu vou pagar advogado. Eu não vou, não. E eu conversei com meus filhos sobre isso. Eu não vou. Sabe por quê? Não fui eu que te ensinei a ser assim. Mas eu jamais vou deixar de te amar. Vamos lembrar da leitura pecado e pecador. Eu amo o pecador sem amar o seu pecado. Eu amo meu filho sem amar o erro dele. São os meus valores. Se a gente ensina esses valores e mostra para ele o quanto dói o desvio, o que eles vão fazer? Eles vão pensar duas vezes. E mesmo aquele que erra vai olhar para o senhor, ou para mim, ou para qualquer pai e mãe aqui presente e falar assim: é bem que a senhora me falou, bem que o senhor me avisou. Porque foi isso que aconteceu com o filho querido que estava lá no umbral em sofrimento, na fase adulta, sendo médico, que foi André Luiz. E ele continuava errando e a mãe dele educando, porque ele falou assim: a senhora vai reencarnar para cuidar daquelas meretrizes, que era amante do pai? Ele começa a xingar, ela fala assim: filho, você não está entendendo. Ela continua educando, gente. A mãe de Chico, depois de desencarnada, continuou educando o Chico, gente. Chico, como é que pode? Como é que pensa assim? Mas como que ele estava sendo educado pela mãe? Quem leu o livro, o primeiro livro que ele psicografou, Cartas de uma Morta, ela fala de compromisso maternal. Ela, no outro plano, ela vinha visitar Chico na infância. Vocês lembram disso? Vai lá e lambe a ferida, meu filho. Não é assim? Meu filho, seja bom, seja educado, seja amoroso, meu filho. Não responde a sua madrinha, meu filho. Faz o que tem que ser feito. Às vezes ele batia o pé, ela: meu filho, eu estou com você. Você vai receber um amigo que vai estar do seu lado. Preocupa não. Quando o Chico começou a desviar, entre aspas, pelo orgulho na sua maior ferramenta de trabalho, que era a mediunidade, a mãe manda uma carta para ele. Isso não é dom, não. Você para com isso. Isso é ferramenta de trabalho e é de Jesus. Vocês usam isso direito. Tem um texto, gente, ela falando. Ela chama a atenção dele. Ele é adulto. Ele é o Chico Xavier, gente. Para. Mas ela estava lá educando ele. E ele, entendendo esse processo, o que ele fazia? Quando as mães pediam socorro para os seus filhos que estavam nos presídios, o que ele fazia? Ele ia lá levar, através do seu coração,
o amparo necessário para aqueles filhos, mesmo sabendo que eles tinham errado. As mães sofriam. E ele falava: continua amando, esse é seu papel, é sua responsabilidade. A senhora vai ter que levar isso até o fim, por isso que dói tanto, porque tem compromisso com esse espírito. Tá claro? Até agora, tudo bem? Alguém quer fazer uma observação? Colocação? Vamos lá, vamos dar continuidade, que eu vou agora buscar a resposta dos espíritos. Já ia procurar o óculos, vocês viram isso? É complexo aqui. Quando ele fala que o espírito modifica, né, parece que há uma motivação de uma mudança. Então, vou ler de novo. Que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? Então, enquanto está daquele tamanhozinho ali, ó, como é que é o nome dela? Qual que é o nome? Liz. A Liz está no momento que eles vão explicar aqui. Não se assuste, viu, mãezinha? A hora que chegar na adolescência vai ser outro parto. Foi parto normal ou cesárea? Cesárea, vai ser outra cesárea. É sério. Isso é sério. A adolescência é um outro parto. Só que é um parto emocional. Um parto emocional para a família inteira. Não é só dor da mãe. É muito sério. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Viu, pai? O que o senhor falou? Parece que ele traz uma identidade de outra vida e, de repente, na adolescência, ele fala assim: mas quem que é essa criatura de cabelo azul? A menina só usava rosa e lilás, de vez em quando amarelinho. Toda bonitinha. Não é assim? Porque eu estou falando de uma situação cultural, tá, gente? E bonitinha e certinha. De repente, quando chega aos 13 anos de idade, ela já começa a andar diferente, já quer colocar o cabelo diferente, comportamento diferente, uma fala diferente, um olhar diferente para a mãe. A mãe arrepia e fala assim: ué, quem é essa pessoa? Que espírito é esse? Não é minha menininha. E o menino também, que era doce, que era isso, que era aquilo. Ou o contrário, que era muito traquinas. Eu lembro do Arthur pulando da escada, gente, falando que era super-herói e quebrando os dentes. Hoje, aquela mansidão assim. Isso é meu filho, bora. Meu filho, movimenta meu filho. Você não parece que é 25 anos? Ele mudou absurdamente, tanto ele quanto o Átila. Aí vocês estão imaginando o que aconteceu com o outro, né? Que era aquele menino assim, todo intelectualizado. Continua. Mas quando fez 13 anos, eu tomei um susto. Eu falei assim: cadê meu filho? Gente, eu chorei. Eu falei: cadê o meu filho? E ele virou para mim: eu estou aqui, você não está me vendo. Ele chegou a falar isso comigo: você não está me ouvindo. Foi a maior lição que eu tive de educação na minha vida. Tá? Então, é um renascer para o espírito na fase da adolescência, porque ele assume comportamento, ele assume a natureza de quem ele era no passado. As lembranças vêm até os 7 anos, lembranças, em alguns casos específicos, de vida passada, mas na adolescência ele marca a personalidade dele e fala assim: gente, até agora eu consegui educar, daqui para lá é a escolha daquela criatura. Mas ainda é seu filho. E continuará sendo. É seu compromisso. Não tem jeito. Tá? Continuando. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Gente, a primeira vez que eu li isso, há mais ou menos eu tinha 14 anos. Hoje eu vou fazer 50. Sem nem fazer conta mais. Há mais de 35 anos atrás, quando eu li essa questão, eu falei: agora eu entendo porque que meu pai me deu tanta surra sem eu saber por quê. É sério. Mas ele, o espírito dele, devia saber por quê. Eu não. Embora eu não estivesse fazendo nada de errado, eu apanhava sem saber por quê. Eu falei: gente, por que eu estou apanhando tanto? Ele mesmo fala isso. Eu batia em você, eu nem sabia por quê, mas eu batia. Era a forma de educar. Era a única ferramenta que ele tinha. Ele não tinha aprendido outra coisa. A gente só dá o que a gente tem. Desculpa, mas é assim. A gente só molda
alguém com aquilo que a gente tem. A bagagem do pai, a bagagem da mãe. Por isso que ele não vem com um chip explicativo e nem o pai e a mãe tem um curso para ele fazer. Porque a gente aprende a ser pai e mãe com cada espírito. É individual. Não tem como. Você não vai ser a mesma mãe, o mesmo pai com 10 filhos. Nunca. Você pode amá-los. Mas o processo educacional para cada espírito é diferenciado. Porque ele pede de vocês. Tem uns que traz a calmaria e tem outros que traz o caos. Desde o primeiro momento. Você observa. A mãe e o pai atento olham e falam assim, tem más tendências aí. É bom eu dar jeito. Porque ele traz um registro da última vida. Não tem como. Por isso que é na infância que a gente faz o quê? Lá na plantinha, coloca uma haste para fazer o quê? Direcionar. E a maior delas ainda é o amor. Mas não esse amor que aceita tudo. Ai, meu filho não me ama. Eu não posso chamar a atenção dele, porque senão ele não vai me amar. Para. Desculpa, eu sou muito raiz. E eu não errei no processo. Graças a Deus. Se é para chamar atenção, vamos chamar atenção. Se é para dizer não, o não é altamente amoroso. Se é para dizer sim, o sim nunca vai trazer dúvida. Nunca. Mas a gente tem que entender o nosso nível de responsabilidade. Porque é o dia que essa criatura começar a se comportar a ponto de fazer as suas escolhas conforme o nosso tema, que é o ser e o ter na adolescência, eu vou entender qual que é o meu papel nesse processo. Né? Então parece que eu estou falando mais de pai e mãe do que de adolescente. Vocês estão percebendo isso? É porque ele é reflexo de quem? De quem o educa. Não tem como. Você já é pai, meu filho? Agora você está entendendo o que sua mãe passou. Bem feito. Parabéns. Desculpa, eu errei a palavra. Parabéns. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Essa é uma frase que a gente usa, né? Quando você for pai, você vai entender. É uma ameaça. Não é legal, mas acontece. Não sabeis o que elas são, nem o que o foram, nem o que serão. A gente não sabe quem o nosso filho foi, nem o que é e nem o que vai ser. É assustador. Nessa hora, quem lê isso na adolescência, cadê os adolescentes jovens aí que não são pais ainda? Viu, bênção? É nessa hora que você vira e fala assim, não vou ser pai, não. Quero, não. Porque no nosso livre-arbítrio, a gente não tem condição de escolher ser filho. Você já é filho, pronto e acabou. Agora, escolher ser pai, você pode. A não ser que, numa condição compulsória, isso seja necessário. Pela lei divina imutável. Ação e reação. Vai ser necessário você ter uma pessoa reencarnando na sua vida como filha, como filho, para você aprender determinados valores. Um deles, a responsabilidade. Que nada mais é a habilidade de responder por aquilo que você escolheu ser na vida. Glória a Deus. Uhum. Tudo na conversa. Uhum. Aí, viu, gente? Aí você fala assim, agora eu vou começar a trabalhar. Olha. Aí. Porque não pode. Não é tudo que a criatura quer. É tudo que precisa, tudo que é necessário. Uhum. Tá vendo? Você foi tão bonzinho com sua mãe. Por que você não deu trabalho para ela, moça? Devia ter dado trabalho para não passar dificuldade agora, né? Mas isso é legal, a gente ter essa ideia. Eu também sou assim com os meninos. Eu já corri atrás deles, mas não consegui bater, não. Mas é isso que é legal, a senhora vê que o processo é desse jeito mesmo. Tem hora que a gente tem que ser um pouco mais ríspido, né? E tem que ser muito carinhoso o tempo todo, mas não pode ser permissivo. Permissivo de... Ai, pode. Um dia desse eu fui chamada para poder conversar
com o filho de uma grande amiga, de grande caminhada. Falei, Marisa, pelo amor de Deus, conversa com meu filho para mim, porque ele quebrou o cabo de vassoura em mim. Eu falei, por que você não quebrou o resto nele? Ué, pelo amor de Deus, como é que você deixa... Já pensou a Alice fazendo um negócio desse com você? Sua cara de brava, que eu já sei. Ah, é mesmo? Já chego, a asa cresce na hora. Oi? Quem é que é a mãe? Quem é que é a autoridade aqui nesse lugar? Porque se Deus escolheu para eu ser sua mãe, é porque eu tenho autoridade sobre você. Desculpa, é a primeira coisa. E a doutrina dos Espíritos fala isso. Você tem autoridade. Porque o dia que ela falhar, vão te buscar. O dia que cair, você será chamado. Vai ser cobrado nesse plano e no outro. Não tem jeito. Autoridade fundamental no que eu quero dizer para você e compartilhar com meus pais. Aos 6 anos de idade, meu pai perdeu a autoridade comigo quando ele mesmo agrediu minha mãe. Conheço essa história. Aqui, ó. Te emociona isso, né? Aos 32 anos da minha idade, ele chegou para mim e disse: filho, eu não tenho autoridade para falar com você o que eu quero dizer, mas eu namoraria com sua mãe, teria os filhos, eu não permitiria que a bebida alcoólica entrasse na minha vida. Por favor, saia fora antes que te atrapalhe o quanto me atrapalhe. Viu, gente? O nível de autoridade que o pai tem pela queda. Por isso que não precisa ser super-herói, porque não existe essa coisa de ser super-herói perfeito. Na imperfeição do comportamento do pai, ele não te educou aos 32? A palavra, pela graça de Deus, 34 anos em abstinência. Vocês estão entendendo que esse pai, ele tinha total autoridade, mesmo que para você, no processo de afetividade, ele tivesse perdido, ó, perdeu a autoridade de pai porque você agrediu minha mãe, mas ele continua sendo pai, porque ele pode ter errado com a mãe, mas com você, não. Lá na frente ele corrigiu. Ele foi lá e corrigiu. E a minha gratidão. Vocês estão percebendo a seriedade desse processo? Porque se ele sofresse a mesma queda, a ponto de perder família, trabalho, saúde, em função do alcoolismo, do etilismo, esse pai seria responsável. Eu não sei se ele está aqui nesse plano hoje, mas ele seria responsável. Ele ia falar assim, olha como eu errei, agora eu vou ter que ajustar. Às vezes nasce como um filho teu para te direcionar, ou como um neto teu para poder agradecer. Olha a seriedade do processo reencarnatório que impacta numa outra vida. Você sabe disso, você é estudioso da doutrina. Te conheço há anos. Entenderam, gente? Dando continuidade, ele estava te orientando o ser e o ter na vida. Literalmente é isso. E nem foi na adolescência, hein, gente? Porque se educa caracteres pela vida inteira. Não para de educar. Continuando. Então, não sabeis que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcela de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, em terra benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. Gente, eu não vou ler o resto. Essa resposta é uma página inteira. Eu vou convidar a vocês a chegar em casa, por favor. Pegue 10 minutos e leia a questão 385 do Livro dos Espíritos. Se é adolescente, lê. Se é avô, se é mãe, se é pai, se vai casar. Se está casado e quer ter filho, leia. É bom ler a questão 385 do Livro dos Espíritos. Para entender do que a gente está falando nesse momento. Para além disso, para poder aplicar na vida o Evangelho com profundo amor, naquela criatura que está chegando, mas também com direcionamento. Para depois a gente não ficar no desespero e na frustração.
Mas levando em consideração, claro, o quesito principal, que é um dos princípios da doutrina, que é a escolha, livre escolha da criatura. Muito bem. Quanto tempo que eu ainda tenho? 20 minutos? Então, agora eu vou falar sobre o ser e o ter na adolescência. Agora eu vou falar, agora eu tenho condição de falar. Pois não? Compartilhar aqui com vocês o ocorrido, e o que eu falar, vou falar em nome da época também. Né? E é emocionante, né? Falar de filho, falar de filho, é muito emocionante. Meu filho, acho que tinha 21, 22 anos, só uns 3, 4 anos atrás. Ele conseguiu. E aí eu fui com ele aqui no doutorado para fazer o exame médico. Aí vim com ele, pediu para acompanhar e tal. Aí voltando aqui na turma de Matos, ele dirigindo. Aí raciocinando isso todo o momento, né? Eu falei com ele, olha meu filho, estou muito orgulhoso de poder participar desse momento com você, seu primeiro emprego. Né? E é um momento bem marcante para mim. E ver o homem que você está se tornando, o caráter que você está se formando, toda a estrutura que você está para conduzir sua vida, né? Aí virou para mim e falou, graças aos muitos nãos que você e minha mãe me disseram. Olha isso. Eu falei, foram muitos, foram muitos. Fique emocionado, querido. Tem como. É verdade? E aí entra uma questão que não sei se você voltou isso ou aquilo. Companheirismo, a parceria Sim. do pai e a mãe falar a mesma coisa. Vamos falar sobre isso. Né? Porque existe sim dissonância. Né? Uhum. Então, quando ele falou os muitos nãos que vocês me disseram, ele sabe bem, hoje, graças a Deus, está muito bem caminhado. Bem direcionado na vida. Obrigada. Então, eu que agradeço a oportunidade tão rica, né, de participar com vocês. E tem muitas outras histórias da forma que eu levei até, né, eu e ela levamos até esse ponto, né, mas vou começar. Não, imagina, isso é o nosso tempo. Ô, gente, olha que coisa linda. Os nãos que nós falamos educa. Inclusive, no livro Pão Nosso fala do não, não, sim, sim. É um livro que educa almas, né? Eu amo o Pão Nosso. E aí, aproveitando esse momento, falando do ter e do ser. Por que o adolescente, na maioria das vezes, ele não tem a primeira preocupação em ser e ter? Porque ele ainda está numa fase transitória. E isso a gente consegue essas informações nesse livro que é Adolescência e Vida. Eu não sei se vocês conhecem. Já foi tema de estudo em Comecon, em Confai, tá? Então, assim, a gente precisa resgatar algumas coisas. Ler para a criança quando ela é pequena, você está passando para ela aquilo que você entende como história, como verdade. Agora, ler com o seu filho na adolescência, você está dividindo responsabilidade com ele. E a gente, às vezes, perde isso. Né? Então, no culto do Evangelho no Lar, com os meninos que estavam na pré-adolescência, eu escolhia livros que favoreciam o processo educacional. Não para querer falar, isso que vocês têm que ter, não, mas para poder aprender a lidar com a natureza da necessidade deles. E aí, na hora que o Átila começou a namorar, eu entreguei para ele Vida e Sexo. Primeira coisa, eu dei para ele. Falei, toma um livro para você de presente, Vida e Sexo. O segundo, Conversando sobre Sexualidade. Eu tive que fazer isso. E fiz com o Arthur também. Mas por quê? Por causa do compromisso que eu tenho. Todos os assuntos são, né, abordáveis dentro do processo educacional. Vamos conversar. É isso. Vamos conversar. Ele tem o direito de chorar, ele só não tem o direito de quebrar as coisas. Viu? Chorar ele tem. Mas quebrar? Ele tem o direito de ficar chateado com o irmão. Ele não pode avançar no irmão e agredi-lo. Então, a gente mostra para eles valores. Né? Aí eu quero, olha, o ser e o ter. Eu quero isso. Espera aí. Entre você querer e poder, tem duas distâncias, mas tem assim, uma distância muito grande. São duas coisas muito diferentes.
E às vezes, no afã de fazer com que seu filho se sinta amado, ou seu neto, sobrinho, afilhado, sei lá, quem você estiver no processo de educação e afetividade, tem uma tendência a dar coisas, como se fosse valor afetivo. E não é. Não é. São os nãos que o Senhor deu lá para o seu filho. Ô pai, me dá isso, porque o meu colega tem o tênis Nike da... Ele é colega, ele não é meu filho. Você não é ele. Essa frase é assim: mas os meus amigos estão fazendo. Os seus amigos são seus amigos e você é meu filho, você é minha responsabilidade. E eu não vou deixar você fazer isso agora, neste momento. Tem um monte de outras coisas que você precisa caminhar para depois fazer essa escolha sozinho, se você quiser. Mas agora, neste momento, é não. Porque ele tem que entender a essência de primeiro ser alguém, construindo esse processo, para depois adquirir. E aí quando a gente fala do ser e ter, é adquirir conhecimento, responsabilidades, possibilidades, melhorias. Em tudo que você... Não tem nenhum problema ter uma casa bacana. O que você vai fazer com essa casa é um problema. Não tem problema ter um tênis de marca, um relógio interessante, uma calça bonita, ou ser o melhor da turma e ter as melhores notas. Eu tive esse problema que o dia que meu filho tirava 9,5 numa prova valendo 10, ele quase entrava em pânico. Eu olhava para ele e falei assim: quem você pensa que é? Olha o que eu fazia. Loucura, né? Ai, mas você está doido? O menino tirar 9,5, ele quer tirar 10, você tinha que dar parabéns para ele que quer tirar 10. Não, calma aí, não é assim não. Faça o melhor que você puder para você, sem querer ser melhor que o outro. Porque eu via orgulho, eu via vaidade, eu via presunção naquele comportamento. Não era só para ele tirar um 10 para ser bom para ele. Ele queria tirar um 10 porque ele queria ser o melhor da turma. Isso é vaidade, gente. Para que isso? Você só precisa dar o melhor de você, porque na vida, mais tarde, é na atitude, na aplicabilidade desse 10 que vai fazer você um bom homem. Porque nesse momento você não está sendo. Eu falava isso com ele. Cuidado, rapaz. A hora que você sofrer a primeira queda, você vai entender que não é a maior nota e melhor que os colegas, mas é aquilo que você pode fazer por você e pelo outro com essa nota. Servindo com essa nota. Aí a ficha caiu. A ficha caiu. Foi uma surra que eu dei nele nesse dia, né? Ele falou: é verdade. Ele continua tirando notas altas. Não tem jeito, é a natureza da inteligência dele. Ele é assim. Só que eu fico sempre... Eu falo com ele: filho, menos. Filho, mais humildade. Olha... Menos para ser mais. Você veio para servir. Cuidado como você fala com o rapaz que está servindo a mesa. Eu chamo a atenção na hora. Não tem esse negócio de conversa depois. Não, ele fez agora, ele vai ser chamado a atenção agora. Não me interessa. Eu sou a mãe dele. Ah, mas você não acha que você está sendo grossa? Ele não foi grosso? Então ele tem que entender o processo. Vem cá. Então, entre ser e ter, a gente tem que pensar se a gente está falando de matéria ou se a gente está falando de quê? De valores espirituais. Então, é claro que eu não vou humilhar essa criatura ensinando o que ele fez. Mas quantas vezes eu via, às vezes, um deles com um determinado comportamento desrespeitoso, eu falava assim: você gostaria de ser tratado assim se você estivesse servindo? Você gostaria de ser tratado assim no trânsito? Você gostaria de ser tratado assim pelo seu filho? Aí cai na real. Cai na real. Porque o adolescente, como Divaldo fala aqui, na realidade não ele, mas Joana de Ângeles, fala o seguinte, que a princípio, no conflito que surge com a adolescência, que é um conflito muito sério de transição, o jovem não se preocupa normalmente com a posse efetiva de valores e nem a sua realização interior. Naquele momento, ele ainda está no processo de transição entre o que ele recebe, o que ele tem e o que ele quer. Olha, recebe, então tudo chega para ele.
Tudo chegou para vocês. Tudo chegou para a gente. Raríssimas exceções, nós vamos encontrar meninos com 6, 7 anos de idade que já vai trabalhar. Eu com 9 eu já trabalhava porque a minha dificuldade financeira era muito grande. Eu tive que crescer antes do tempo. Hoje eu sou um adolescente em vários aspectos. Eu me dei esse direito. Mas com consciência de adulto. Né? Agora, meus filhos não precisavam disso. Não precisou, mas eu dei responsabilidade. Eu me lembro de valores como, vamos guardar os brinquedos? E eles não guardaram. A casa ficou aquela bagunça, eles já sabiam. Eu fazia de tudo para eles serem organizados, educados, cuidando dos brinquedos e das coisas deles. Eu não guardei os brinquedos e eu fui fazer a comida. Sentei na hora do almoço com a minha comida pronta, no meu prato, cheirosa. E eles sentaram, mãe, a gente não vai comer, não? Eu falei, vai, claro que vai. Aí eu coloquei a comida crua no prato deles. Assustador isso, né? Coloquei macarrão, arroz, feijão e um bife sangrando assim no prato. Eu fiz isso mesmo. Não tem vergonha de falar isso, não. Os dois olharam para mim. Mãe está ficando doida. Eles tinham mais ou menos uns 7 anos e o outro 5. Mamãe, você deu comida crua para a gente. Eu falei, sim, isso é para mostrar para vocês o valor do trabalho. O que nós combinamos? Que vocês guardassem os brinquedos para que eu pudesse fazer a comida para a gente almoçar juntos. O que vocês fizeram? Não me obedeceram. Mas a gente vai ter que comer comida crua. E começaram a chorar, gente. Eu falei, não. Cumpre com o trabalho de vocês, que a hora que vocês voltarem, a comida vai estar cozidinha. Eles correram, gente. Eles me desafiaram. Arthur, vou guardar. Não deu nem 5 minutos. A comida já estava pronta, que eu não sou boba. A hora que eles voltaram, a comida estava ali no prato. A mesma, só que cozida. Gente, pensa numa criatura que tem criatividade. Porque educar dá trabalho, gente. Eu estou falando do ser e do ter. Eu falei que eu li essa questão com 14 anos de idade. Eu tinha que arrumar jeito, porque eu queria 5 filhos. Deus me deu 2. Quando eles voltaram... Para eles foi um passo de mágica. Até hoje eles falam assim, mãe, até hoje a gente não entende. Eu falei, melhor ficar calado. Mas eles guardaram os brinquedos. Pergunta se depois disso precisou repetir. Doeu no meu coração? Muito. Porque eu vi eles chorando, achando que eu era egoísta, que eu era má. Não, era a minha forma de educar naquele momento, era a ferramenta que eu tinha. E eu não tenho vergonha de falar sobre a ferramenta que eu tinha nessa hora. Eu poderia ter gritado, brigado com eles. Vocês vão ter que... Porque mãe faz isso. Aquela gritaria, os meninos ficam assim, o que ela quer que eu faça? O pai chega e fala assim, vai guardar o brinquedo agora. Sua mãe não mandou? Ah, pai. E vai. Às vezes até movido pelo medo, que é necessário. Fazer o quê? Então, são situações que a gente vai absorvendo na vida, porque o adolescente, naquele momento, ele ainda está como... Sabe aquele coisa do barquinho que está ali, ó? Precisando do leme? É isso. A gente olha para a situação. Ela me deu tudo, ele me deu tudo. Eu tenho. E agora eu vou ter que buscar. Como é que eu faço isso? E aí é a hora da gente cobrar. Você tem que ter responsabilidade. Na hora que o menino quer ter responsabilidade, fala, não, você não vai fazer isso não, porque você não tem responsabilidade ainda. Confunde a cabeça da criatura. Como é que ele vai desenvolver valores em fazer boas escolhas se às vezes a gente mesmo coloca em situação difícil? Então os nãos e os sims na hora certa, pai e mãe. É isso mesmo. Vai doer, porque crescimento dói. Não é fácil. Então, os seus pensamentos em primeiro plano são de submeter tudo à sua ordem. Adolescente acha que todo mundo tem que servir ele naquele tempo, naquela hora. A maioria deles. Mas ninguém me entende. Tem que me aceitar. É uma revolta que não tem, às vezes, um direcionamento. Mas tem, gente. Conversa. Eu sempre falo, por que os adultos acham que as crianças não têm sentimento, que os pré-adolescentes não têm sentimento, que os adolescentes e os jovens não têm sentimento? Que mania é essa de desvalorizar o sentimento dessas criaturas nessa fase? Por que faz isso?
Então, quantas vezes os meninos começavam a fazer pirraça, e eu virava e falava assim, você pode chorar, você tem direito. O que você não pode fazer é mobilizar todo mundo em seu favor. Pode chorar, mas chora numa boa aí. Pode, não tem problema não. Mas eu não vou fazer isso só porque você está chorando. Não vou. Você tem que aprender a conversar comigo, argumenta comigo. Por que você quer isso? Por que você está chorando? É como uma criança que chega, ou uma adolescente que chega lá na casa do coleguinha e quer o brinquedo do coleguinha, do primo. Ah, dá o brinquedo para ele, depois eu te devolvo. Que diacho é esse? Ele não tem que chegar lá e levar o brinquedinho, pegar o brinquedinho do colega, não é? Não é do colega? Ele quer ter aquele brinquedo? Tem que ser merecedor. Às vezes ele nem pode ter aquele brinquedo. Ele vai fazer um mau uso. É dele, você veio aqui, brinca com esse brinquedo e vai para casa. Mas você vai frustrar essa criança. Ele vai crescer cheio de problema, porque você não deu para ele o que ele queria. Gente, é exatamente o contrário. A gente tem que direcionar essa criatura para ele entender quando ele pode, como ele pode, a hora certa, até para ele, inclusive, conquistar valores. Senão vai ser um menino que tudo tem, uma menina que tudo tem, e o dia que terminar o primeiro relacionamento, ele vai matar. Ele vai agredir. E quando não tiver, ele vai roubar. Ele vai desviar. Porque tudo que ele recebeu foi o quê? Muito fácil. Não tinha participação emocional dele e de merecimento. Então, quando chega a desviar lá na adolescência, a gente tem que olhar o que nós fizemos no princípio. Tudo está registrado e fundamentalmente no processo da educação. Não tem como. A gente não pode fugir disso. Ainda com 4 minutos. Vamos lá. O esforço para ter surge com as motivações do crescimento intelectual. Lembra que o pai falou lá, meu filho, eu estou tão orgulhoso que você agora, aos 21 anos, está indo procurar um emprego. Que orgulho, que coisa bonita. Então, intelectualmente falando, essa criatura ela foi educada para entender o seguinte, os valores do trabalho, do estudo, de que ele que tem que ter as coisas. Se um filho vira para você e fala assim, pai, me empresta R$100? Empresta, e ele vai ter que pagar. Porque isso é valor de quê? Honestidade. Ah, não, filho, toma, você é meu filho. Ele te pediu emprestado. Ah, mas emprestado está na Bíblia que não. Eu te empresto, você vai ter que me devolver. Se você conseguir devolver para o teu pai, para a tua mãe, você devolve na sociedade. Você é sério, você é honesto lá fora. Agora, tudo que ele te pede, você dá assim, olha, toma. A vida não vai fazer isso com ele. Ele não vai descobrir o valor de buscar intelectualmente, de buscar moralmente tudo o que ele precisa para ser um espírito em processo de evolução com valores bons. Porque não está mostrando isso. Aí você fala, então a gente tem que negociar o tempo todo com o filho? A nota da escola vale, por exemplo, a mesada? Não, ele tem que tirar uma nota boa para ele passar, porque é obrigação dele estudar. Esse negócio de mesada não tem nada a ver com a nota escolar, não. Não faz esse tipo de negociação, não, que vocês vão ter problema no futuro. Não pode fazer isso. O valor do trabalho, sim, vale a mesada. Mas da escola, não. Então, quando os meninos vinham arrumar a cozinha para mim, quando eu pedia, gente, vem cada um lavar seu copo, vamos ajudar a mamãe a arrumar a cozinha. Aí já vinha assim, com raiva. Eu falei, volta agora. Mas você não me chamou para arrumar a cozinha? Gente, na adolescência, 13, 14 anos, e peitando, mas você não chamou para arrumar a cozinha? Falava desse jeito comigo. Eu falei, chamei sim, mas se não vier com amor, volte. Não quero. Vai quebrar tudo, vai impregnar minha cozinha com isso que você tem de pior. Então volta. A hora que você tiver com amor, você vem aqui e me ajuda. Meia hora depois eles chegavam. Mãe, desculpa. Eu vim arrumar a cozinha já estava pronta. Mas por que
que você não deixou? Porque você não estava preparado. Eu garanto que a próxima vez que eu te pedir, você vai vir sem reclamar. Arrume um jeito de fazer com amor. Gente, eles arrumam a cozinha, eles fazem comida, e eu tenho orgulho disso. Sabe o que eles fazem? Pega o celular, coloca a música que eles mais gostam para poder fazer aquilo que eles menos gostam. Mas é sério. Ué, eu faço isso também. Eles aprenderam. Entendeu? Então a gente tem que cuidar do ser e do ter do adolescente, lembrando o que é ser e ter para mim em primeiro plano. Porque ele é minha responsabilidade. Por isso que eu falei, engraçado, né? Eu vim falar sobre ser e ter da adolescência, que é o tema, e eu estou falando de educação o tempo todo. Eu estou falando de compromisso o tempo todo. Eu estou falando de pai e mãe, eu não estou falando de adolescente. Porque é isso que vai, na maneira mais perfeita e matemática que existe. O que eu dou para o meu filho enquanto valor no ser e no ter, é o que ele vai ser, é o que vai impactar na vida dele. Portanto, o que o meu filho é na adolescência, nesses valores, foi porque eu, de alguma maneira, coloquei isso como valor na vida deles. É nossa responsabilidade. Agora, daí por diante, é livre-arbítrio. Por isso que dói tanto na gente. Eu espero, sinceramente, não ter ofendido nenhum coração aqui presente. E eu falo do lugar de mãe. Eu falo do lugar de educadora. Eu falo do lugar de expositora, e qualquer um de vocês podia estar aqui na frente falando sobre esse assunto. Porque vocês têm condição para isso. Porque vocês são educadores natos. E os adolescentes que me escutaram, vocês têm uma responsabilidade muito grande no processo, sabe de quê? De gratidão ao que os seus pais fazem por vocês. Não menos que isso. Então, por favor, se vocês não puderem ser o melhor por vocês, pensa no quanto os pais serão cobrados pelos erros, pelas quedas morais de vocês. E para os espíritos que estão aqui ouvindo e vão reencarnar, já vai pensando nisso. Deus abençoe, não tem moral nenhuma. Paz e alegria, desculpa alguma coisa, tá, gente? Muito obrigado, Marisa. Brilhante retorno. Viu? Fica à vontade, minha filha. Bem, pessoal, eu vou dar um recadinho rápido. Todo mundo aqui sabe o que é Comecon? Comecon é um encontro de jovens no período de carnaval, onde esses jovens ficam no processo de tipo internado, sabe? Eles ficam 3 dias hospedados numa casa espírita, reunidos, jovens de 13 aos 27 anos. E ficam ali, tem palestra, tem estudos, tem brincadeiras, tem música. Eles se divertem, eles aprendem, eles estudam no período do carnaval. Enquanto a confusão está acontecendo lá fora, os nossos jovens estão ali, num ambiente sadio, num ambiente gostoso, junto com outros coleguinhas, né, da mesma faixa etária. Então, as inscrições para essa Comecon do ano que vem, 2025, já estão abertas. É só entrar no Instagram, @comecon.mg. Eu acho que tem uma taxa de R$40 que paga, e os jovens ficam os 3 dias lá, dormem lá na casa espírita que vai abrigar o evento, e ali eles passam estudando, junto com outros jovens, divertindo, conversando na mesma linguagem de jovens. A Marisa sabe muito bem, já participou de várias Comecon, não é, Marisa? Quer falar alguma coisa a respeito? Essa imersão que a gente faz na Comecon é tão fantástica que eu estou agora chegando, nos 50 anos com os adolescentes, meus filhos, que vão para a Comecon, que já foram para a Comecon. Depois nós criamos o EFE, que foi um encontro da família espírita de Contagem, e foi muito legal, porque a gente viu assim, os nossos filhos crescendo e falando assim, estamos indo para a Comecon, a gente ficava com aquele coração assim, ai meu Deus. Gente, é maravilhoso. Tá? Quando a gente fala assim, que é de 13 anos aos 27, tem gente que está lá com quase 80, que chega lá para poder fazer os trabalhos, fazer os alimentos, mas eles aprendem lá dentro valores incríveis. Eles mesmos cozinham,
limpo, organizam, estudam, eles criam possibilidades de abrir campos maravilhosos. Então, se vocês puderem convidar os jovens, seus filhos, sobrinhos, que fazem parte ou não do movimento, para entender como é que é isso, estudar junto com o jovem, falando sobre dificuldades, sexualidade, família, perdão, drogas. Como é que a doutrina envolve, com relação a isso, a mediunidade no jovem, né? Todo esse processo é maravilhoso, é libertador e responsabiliza a criatura com relação à sua encarnação. Eu acho que abre um leque. Eu lembro que meu filho, a primeira vez que ele foi, falou assim: mãe, parece que eu acabei de nascer. Ele chegou chorando em casa e me abraçando. Eu lembro como se fosse hoje. Ele falou: muito obrigada. E foi, a primeira Comecon que ele foi de Paulo de Tarso, as cartas de Paulo. Ele falou que foi a coisa, eu fico emocionado, porque ele falou que foi a coisa mais linda que ele viveu, e que a partir desse dia ele entendeu o trabalho que ele tinha que executar na vida dele. E aí ele escolheu a psicologia. Olha que coisa linda, né? É isso aí, obrigado, Marisa. Então, @comecon.mg, mas na recepção das casas espíritas aqui de Contagem, normalmente a gente deve ter ficha de inscrição, né, no mais próximo do evento. Agora ainda eu acho que fecha as inscrições agora esse mês, até o final do mês talvez. Então é bom ficar, quem estiver interessado, procurar nas recepções da casa, que quando chegar o convite certinho, a gente vai afixar aí também, mas fiquem atentos e não deixe passar em branco, não. Leva os filhos, leva os sobrinhos, né, como a Marisa disse, os primos, os amigos, vai ser bom. Né? A gente já participei de uma Comecon, junto com a Marisa, nós fomos, tocamos, cantamos lá as musiquinhas. É muito legal. E eu queria saber se a Cristina, do Departamento de Estudo, quer dar algum recado. Que o Departamento de Estudo está se empenhando cada vez mais para proporcionar o conhecimento para todos. Ei, gente, nós já temos dado aí, né, na semana anterior, mas repetir nunca é demais, né? Todas as segundas a gente tem o estudo para os tarefeiros iniciantes ou os iniciantes do Espiritismo. A turma atual já está com mais de 4 meses de início, então não dá para entrar nessa turma de agora. Mas pode, na recepção, fazer inscrição para a próxima turma, tá bom? Toda quarta-feira, o horário é sempre o mesmo, tá, gente? De 19h45 às 9h15. Combina com o horário da reunião pública. Então, toda quarta-feira, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em consonância com o Livro dos Espíritos, e o EJE, o Estudo Sistematizado da Doutrina. E, na sexta-feira, o estudo do Evangelho, em consonância com o Livro dos Espíritos, e o livro Missionários da Luz. A gente está aí com esse programa de estudo aberto para todo mundo. Então, vamos aproveitar, enquanto a gente está aqui, né? Enquanto a gente pode, tá bom? Agora, eu fiquei rindo que o seu Mendes falou que na Comecon o pessoal fica internado, né? É porque essa palavra é da nossa época, tá, meninos? Aqui, não tem nada de internado, não. É bacana demais, tá? Porque senão vocês vão correr de lá, né? Velhos hábitos a gente não deixa passar, né? Eu já estou passando da adolescência, já estou chegando lá na idade idosa, né? Mas já estou para próxima à 4ª idade, então está muito bom. Ainda vou para a 5ª, hein? Então vamos chegando ao final do nosso estudo de hoje, da nossa reunião. Agradeço a presença de todos vocês. Vamos fazer a nossa prece, agradecer aos mentores da casa, agradecer a nossa irmã Marisa por estar aqui conosco depois de tanto tempo que a gente não se encontrava, trazendo essas palestras maravilhosas para a gente. Vamos agradecer a Jesus, pedir que a paz possa estar instalada nos nossos corações, que a paz, a harmonia, a serenidade, e que possamos ir em segurança até os nossos lares e ter um bom fim de semana, um bom início de mês, que o mês de dezembro seja assim, um mês de muitas reflexões, e olhe que ele tem motivo para isso, para todos nós.
Aqueles que quiserem tomar o passe, depois da prece, pode se dirigir aqui do lado aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigado.